Eu estava parado na porta da sala de reuniões, olhando através do vidro fosco, quando ouvi o estouro da garrafa. Champanhe. Eles estavam comemorando a minha saída. Eu ainda nem tinha saído do prédio direito, ainda estava com a caixa das minhas coisas debaixo do braço, e esses desgraçados já estavam brindando. A voz do Marcelo ecoou pelo corredor, aquela voz grossa e prepotente que eu conhecia tão bem. Finalmente, 30 anos de atraso acabaram hoje, pessoal. Agora a empresa vai para frente de verdade. 30 anos de atraso. Era assim que ele chamava a minha dedicação. Os meus 30 anos de suor, de noite sem dormir, de fins de semana trabalhando enquanto todo mundo estava curtindo a família. 30 anos construindo aquela empresa tijolo por tijolo, cliente por cliente. E agora eu era o atraso. Eu podia ter entrado lá. Podia ter escancarado aquela porta e mostrado os documentos que estavam no bolso interno do meu paletó. Os documentos que provavam que, desde a última segunda-feira, eu era o dono majoritário daquela empresa toda. Mas não. Eu respirei fundo, ajeitei a caixa debaixo do braço e continuei andando. Tinha coisa melhor por vir. Muito melhor. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem direito como eu cheguei nesse ponto. Como um homem de 58 anos, que dedicou a vida inteira a uma empresa, acabou sendo chutado para fora como se fosse lixo. E como esses imbecis nunca imaginaram que o velho ultrapassado estava 10 passos à frente deles o tempo todo. Meu nome é Ricardo Tavares. Entrei nessa empresa quando ela ainda era um escritório michuruco de 2 cômodos, com 3 funcionários contando comigo. O fundador, seu Maurício, era um visionário, um cara brilhante que enxergava oportunidades onde ninguém via nada. Ele me pegou recém-formado, verde ainda, cheio de teoria e zero prática. Mas ele viu algo em mim. Disse que eu tinha fome, que eu tinha garra. E tinha mesmo. Eu queria provar para o mundo que um moleque que cresceu na periferia, que estudou em escola pública e se formou fazendo bico de garçom, podia chegar onde quisesse. Os primeiros anos foram brutais. A gente trabalhava 12, 14 horas por dia. Final de semana era conceito abstrato. Feriado, então, nem se fala. Mas eu amava aquilo. Cada contrato novo era uma vitória. Cada cliente satisfeito era combustível para continuar. E seu Maurício me tratava como filho. Ele não tinha herdeiros, a esposa tinha falecido jovem e ele nunca mais se casou. Então ele despejava todo aquele conhecimento em mim, me preparando, me moldando. Quando seu Maurício morreu, há 7 anos, foi um baque violento. Ele tinha deixado a empresa para um sobrinho distante, o Felipe, um playboy de 25 anos que nunca tinha trabalhado um dia na vida. Mas no testamento tinha uma cláusula. Eu permaneceria como diretor executivo, com autonomia total, e o Felipe só poderia vender a empresa depois de 10 anos ou se eu aprovasse a venda antes disso. Seu Maurício sabia que o sobrinho era um banana, e tentou me proteger da melhor forma que podia. Os primeiros 2 anos com Felipe foram ok. Ele aparecia pouco, gastava a grana dele em viagens e farras e me deixava tocar o negócio. A empresa continuou crescendo. A gente expandiu, abriu 2 filiais, triplicou o faturamento. Eu promovi gente competente, montei uma equipe forte. Foi quando Marcelo entrou na história. Marcelo era filho de um investidor que a gente precisava na época. Vinha com currículo bonito, MBA em universidade gringa, aquela lábia toda. Felipe adorou ele imediatamente. Eram da mesma laia, entende? Playboys que nasceram com tudo pronto. Eu não gostava do cara desde o primeiro dia, mas era uma questão política. Tinha que engolir. Lembro exatamente do dia que ele entrou. Era uma terça-feira de abril, há 4 anos. Apareceu de terno cinza caro, sapato italiano brilhando, aquele cheiro de perfume importado que invade o ambiente. O Felipe apresentou ele na reunião geral como se fosse a segunda vinda de Cristo. Pessoal, esse é o Marcelo Santos. Vai trazer um olhar moderno para os nossos processos. Olhar moderno. Já dava para sentir o cheiro da merda vindo. Depois da reunião, chamei o Marcelo no meu escritório. Achei que seria educado fazer um alinhamento.
Foi a primeira de muitas decepções. Marcelo, seja bem-vindo. Se tiver dúvidas. Tenho sim, ele me cortou, sem cerimônia. Porque a gente ainda usa sistemas tão ultrapassados. Vocês trabalham com planilhas manuais. Trabalhamos com planilhas porque elas funcionam. São personalizadas. É exatamente esse tipo de pensamento que está segurando a empresa. Ele me interrompeu de novo. E sorriu. Aquele sorriso de quem acha que sabe mais. Mas não se preocupe. Tô aqui justamente para modernizar. Eu devia ter socado a cara dele ali mesmo. Mas engoli seco e tentei explicar, com paciência, que cada processo tinha um motivo de existir. Ele não ouviu porra nenhuma. Já tinha decidido que eu era um dinossauro. E o Marcelo era esperto, não vou negar. Esperto e perigoso. Ele percebeu rapidinho que eu era o cérebro da operação, que Felipe era só um títere. E começou a trabalhar para me derrubar. Começou sutil. Comentários aqui e ali sobre metodologias ultrapassadas, sobre precisar modernizar a gestão. Sempre com aquele sorrisinho cínico, como se tivesse me fazendo um favor apontando meus defeitos. Depois começou a se aproximar do Felipe. Saía com ele pros bares, pras baladas, pagava as contas. E ia plantando a sementinha. O Ricardo é bom, mas ele é da velha guarda. A empresa precisa de sangue novo. A primeira investida veio uns 4 meses depois da chegada dele. Reunião de diretoria. Pessoal, o Marcelo começou, eu preparei uma apresentação sobre otimização de processos. E lá foi ele. 40 slides cheios de gráficos coloridos, termos em inglês, buzzwords do caralho. Sinergia. Disrupção. Agilidade. Pivotagem. Eu olhava aquilo e só via fogo de palha. Marcelo, eu interrompi, você conversou com os coordenadores antes de propor essa reorganização? Silêncio. A resposta estava na cara dele. Porque se tivesse conversado, saberia que a gente já testou estrutura de células há 5 anos. Não funcionou. Não pro nosso tipo de cliente. As coisas mudam em 5 anos, Ricardo, ele retrucou, com aquela voz condescendente. O mercado evolui. O mercado evolui. Os clientes não. A gente trabalha com contratos de longo prazo, com clientes que valorizam estabilidade. Eles não querem agilidade. Querem confiança. A reunião acabou sem implementar nada. Mas o Marcelo não esqueceu. 2 dias depois, ouvi pelos corredores que ele estava comentando que eu bloqueava a inovação, que tinha medo de mudança. Foi aí que entendi. O cara não queria melhorar a empresa. Queria me derrubar. Há 3 anos, Felipe me chamou para uma conversa. Disse que estava pensando em dar uma repaginada na gestão. Queria trazer conceitos novos. Traduzindo, queria dar mais poder pro Marcelo. Eu não discuti. Só avisei, você é o dono, a decisão é sua. Mas lembra do seu tio. Lembra de tudo que a gente construiu. Felipe ficou constrangido, mas não voltou atrás. Marcelo virou diretor comercial. E começou a trazer a corja dele. Primeiro veio a Juliana no marketing, filha de um deputado, sem experiência nenhuma, mas cheia de ideias inovadoras. A primeira campanha que ela aprovou foi um desastre. Gastamos 120 mil em anúncios online que geraram 3 leads qualificados. 40 mil reais por lead. Mas quando apontei isso, sabe o que ela disse? É que a métrica de sucesso não é só lead direto. É brand awareness. É posicionamento de marca. Brand awareness. Eu quase joguei o café na cara dela. Depois veio o Cláudio no financeiro. Esse era contador, pelo menos tinha formação. Mas era preguiçoso pra caralho. Terceirizava tudo. Contratou uma empresa de consultoria financeira para fazer o que meu time já fazia. Pagava 20 mil por mês para receber relatórios que meu coordenador fazia de graça. A empresa de consultoria era do primo dele. E a Patrícia no RH foi a cereja do bolo. Começou a contratar gente do círculo social dela.
Amigos de amigos. Gente que estava mais preocupada com happy hour do que com trabalho. A empresa virou clube social. Foi ano passado que a situação ficou insustentável. A gente perdeu 3 contratos grandes por incompetência pura. O Marcelo tinha prometido prazos impossíveis, oferecido descontos absurdos, e quando chegou a hora de entregar, a equipe dele não dava conta. Eu tive que pedir desculpas pessoalmente para os clientes, alguns que eram parceiros há mais de 20 anos. Foi humilhante. Mas o Marcelo botou a culpa em mim. Disse pro Felipe que era minha resistência às mudanças que estava atrapalhando. Que eu sabotava as iniciativas dele. E o Felipe comprou a história. Me chamou no escritório e disse que estava preocupado com a minha performance. Eu, que carregava aquela empresa nas costas há 3 décadas. O pior episódio foi com o Gilberto. Ele era nosso maior cliente. Representava sozinho 22% do faturamento anual. Um contrato de 7 milhões por ano. Trabalhávamos junto há 18 anos. O contrato estava para renovar. Era sempre uma formalidade. Mas dessa vez, o Marcelo se intrometeu. Ricardo, eu vou participar da negociação com o Gilberto, ele me disse. Por quê? Porque eu acho que a gente está deixando dinheiro na mesa. Podemos aumentar substancialmente o valor. Marcelo, o contrato com o Gilberto é justo. É uma relação equilibrada. É uma relação acomodada. A gente pode extrair muito mais. Extrair? Gilberto não é uma mina de ouro. É um parceiro. É um cliente. E cliente paga. Eu tentei impedir. Falei com o Felipe. Não deixa o Marcelo estragar essa negociação. O Gilberto é sensível. Ele valoriza lealdade, relacionamento. Ricardo, o Marcelo tem experiência em negociações corporativas. Confia nele. Eu conheço o Gilberto há 18 anos. Deixa o Marcelo tentar. A reunião foi num restaurante. Eu, o Marcelo, o Gilberto e o diretor financeiro dele. Começou tranquilo. Conversa fiada, amenidades. Mas quando chegou a hora de falar de números, o Marcelo soltou. Gilberto, a gente reviu os custos e precisamos reajustar o contrato. Estamos propondo um aumento de 40%. O silêncio que caiu na mesa foi sepulcral. Eu senti meu estômago virar. 40%. O Gilberto me olhou. Ricardo. Gilberto, eu... Não é negociável, o Marcelo cortou. É o novo valor de mercado. Você sabe quanto tempo eu trabalho com vocês? O Gilberto perguntou, a voz gelada. Sei que é bastante. 18 anos. 18 anos que eu pago em dia, que eu indico vocês, que eu defendo vocês. E você vem me dizer que precisa de 40% a mais? É uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade? Vocês tiveram lucro recorde ano passado. E você vem me falar de sustentabilidade. O Gilberto se levantou. Eu vim aqui esperando uma renovação normal. Vim esperando ser tratado como parceiro. E fui tratado como vaca leiteira. Considere o contrato encerrado. E saiu. Eu fiquei ali sentado, em choque. 7 milhões. Acabavam de perder 7 milhões por ganância burra. Ele volta, o Marcelo disse, calmamente. É tática de negociação. Ele não volta. Você acabou de destruir uma relação de 18 anos em 15 minutos. Fui direto pro escritório do Felipe. O Marcelo acabou de perder o Gilberto. Ele vai voltar, né? Não vai, Felipe. Eu conheço o Gilberto. E com razão. A gente fez uma desfeita com ele. Então vai lá, conversa, traz ele de volta. Não tem como trazer. A falta de respeito foi grande demais. Ricardo, são 7 milhões. Eu sei. Eu avisei você. Eu pedi para não deixar o Marcelo participar. Mas você não me ouviu. Foi quando eu percebi que não tinha mais volta. O cara ia me destruir, de um jeito ou de outro.
E o Felipe ia deixar. Comecei a acelerar meus planos. Eu tinha contatos. 30 anos no mercado, você conhece muita gente. Gente poderosa. Gente com dinheiro. E eu sabia exatamente quanto aquela empresa valia. Mais importante, eu sabia quanto ela valia sem mim. E a diferença era brutal. O Henrique era dono de um fundo de investimentos. Tipo sério, pé no chão, self-made como eu. Marquei um almoço com ele, num lugar discreto. Henrique, eu preciso da tua ajuda numa operação delicada. Tô ouvindo. A empresa onde trabalho vai estar à venda em breve. Só que os donos atuais não sabem disso ainda. Ele arqueou a sobrancelha. Como assim? Eles vão quebrar. Em 6 meses, talvez 1 ano. Tão fazendo tanta burrice que é inevitável. E quando a água bater, vão ter que vender às pressas. E você quer comprar? Eu quero comprar. Mas não posso aparecer como comprador. Tem que ser discreto. Empresas de fachada. Você tem certeza que eles vão quebrar? Absoluta. Eu sou o único que segura as pontas. E eles estão tramando me demitir. Quando eu sair, a casa cai. Henrique pensou por um longo momento. Depois esticou a mão. Eu tô dentro. Fechamos o acordo ali. Henrique montaria uma estrutura de compra discreta. Holdings, empresas offshore, toda a parafernália legal para esconder meu nome. Ficaria de olho na saúde financeira da empresa, esperando o momento certo. Voltei pro trabalho naquele dia com um peso a menos. Eu tinha um plano. Tinha uma saída. E melhor, tinha uma vingança perfeitamente legal esperando para ser executada. Os meses seguintes foram um exercício de paciência. Eu via as burradas acontecendo e não fazia nada para impedir. Não era mais meu problema. O Marcelo aprovou uma campanha cara que não converteu nada. A Juliana contratou uma agência superfaturada. O Cláudio fez investimentos burros. E eu? Continuava fazendo meu trabalho. Mantinha os clientes antigos felizes, mas deixava as pequenas crises queimarem. Foi em fevereiro deste ano que Felipe me chamou de novo. O cara estava visivelmente nervoso. Ricardo, eu preciso que você seja honesto. A gente consegue reverter essa situação? Eu olhei para ele por um longo momento. Consegue. Mas não com a equipe atual. Você teria que demitir metade da gerência, começando pelo Marcelo. Dá para salvar. Mas você não vai fazer isso. Por que não? Porque você não tem coragem. Demitir ele seria admitir que você errou. E você não tem estômago para isso. Felipe ficou vermelho. Eu não te chamei aqui para me desrespeitar. Você me chamou para ouvir a verdade. Aí tá ela. Saí sabendo que tinha assinado minha sentença de morte. Mas tudo bem. As peças estavam no lugar. Foi em março que aconteceu. Felipe me chamou, com Marcelo ao lado, e soltou: Ricardo, a gente decidiu seguir em outra direção. Seus serviços não são mais necessários. Serviços? Como se eu fosse um prestador qualquer. Entendo, foi tudo o que disse. Você vai receber uma indenização generosa. Reconhecemos sua contribuição. Contribuição. Outra palavra vazia. Você tem até o final da semana para arrumar suas coisas, o Marcelo acrescentou, segurando o sorriso. Pode deixar. Me levantei, apertei a mão de Felipe, ignorei completamente o Marcelo e saí. Naquela noite, liguei pro Henrique. Eles me demitiram. Ótimo. O cronômetro começou. A semana seguinte foi estranha. Eu ia pro escritório, arrumava minhas coisas, fingia que estava encerrando ciclos. Uns poucos funcionários antigos vieram me dar abraço, com lágrimas nos olhos. Eles sabiam o que ia acontecer. Sabiam que a empresa estava condenada sem mim. Os novos, a patota do Marcelo, mal disfarçavam o prazer. Passavam por mim sorrindo, conversavam alto sobre os novos projetos empolgantes. Teve um momento marcante.
Era quarta-feira quando Rodrigo entrou. Ele era gerente de operações, trabalhava comigo há 12 anos. Fechou a porta. Sentou. Eu vou pedir demissão. Por quê? Porque eu não vou ficar aqui para ver isso desmoronar. E posso ser honesto. Eu odeio o Marcelo. Odeio a arrogância, a forma como ele trata quem trabalha de verdade. E odeio que eu não tive coragem de falar isso antes. Rodrigo, você foi o melhor chefe que eu já tive. Não porque era bonzinho, mas porque você ensinava. Porque você cobrava com justiça. E quando eu acertava, você reconhecia. Você me deu oportunidades que ninguém daria. Senti a garganta apertar. Você conquistou tudo sozinho. Eu só dei espaço. Você deu muito mais que espaço. E eu quero que você saiba que você não está sendo demitido. Você está sendo expulso. Por gente que não merece nem limpar seu sapato. Ficamos em silêncio. Depois eu disse, Rodrigo, não some. Porque quando eu voltar, vou precisar de gente boa. Ele me olhou confuso, mas assentiu. Quinta-feira foi o dia que conversei com os clientes principais. Eu não disse que tinha sido demitido. Só que estava saindo e que seria uma transição. O Pedro, dono de uma empresa de logística, cliente há 15 anos, foi direto, saindo ou sendo empurrado. A segunda. Por causa daquele pivete prepotente. Provavelmente. Ricardo, sinto muito. E pode saber, se você abrir alguma coisa, eu vou com você. Liguei para Silvia, cliente há 18 anos. Ela ficou em silêncio. Depois, me liga quando você se estabelecer. Porque eu não fico com eles. Anotei cada nome. Cada promessa. E aí chegou sexta-feira. Meu último dia oficial. Eu tava levando a última caixa quando ouvi. O estouro. O champanhe. As vozes. Parei. Fui até a sala de reuniões. Finalmente. Agora sim. 30 anos de atraso acabaram hoje. Risadas. Gargalhadas. Eu podia ter entrado. Mas não. Respirei fundo. Ajustei a caixa. E saí. Com um sorriso no rosto. Porque eles não faziam ideia do que estava por vir. Quando cheguei em casa, minha esposa Ana já sabia de tudo. Me viu e foi me abraçar sem falar nada. Ficamos assim uns minutos. Acabou, ela sussurrou. Não. Tá só começando. O que você vai fazer? Vou esperar eles cavarem o buraco fundo o suficiente. E aí eu vou comprar a porra toda. Contei tudo. O Henrique. Os investidores. As holdings. O plano todo. Quando terminei, ela estava com os olhos arregalados. E se não der certo? Vai dar. Porque eles são incompetentes. E eu conheço aquela empresa melhor que eles conhecem a própria família. Ana ficou quieta. Depois sorriu. Você é louco. Sempre fui. E eu vou estar aqui. Quando você voltar triunfante, e se algo der errado. Foi o que eu precisava ouvir. Os primeiros dias foram esquisitos. Acordar sem ter que ir trabalhar. Mas usei o tempo para coisas que tinha negligenciado. Academia. Exames médicos. Almocei com minha filha Beatriz num dia de semana, coisa que nunca conseguia. Pai, como eles puderam? Ela ficou puta quando contei. Puderam porque são donos. Mas é injusto. Mas eu vou ter a última palavra. Contei o plano. Ela arregalou os olhos. Pai, isso é épico. E arriscado. Todo investimento é. Mas esse eu tô disposto a fazer. Também visitei meu neto Gabriel, que tinha 3 anos. A Beatriz era mãe solteira. Passei uma tarde no parquinho com ele, empurrando no balanço, fazendo castelo de areia. Percebi o quanto tinha perdido nesses anos. Quantos momentos sacrificados pela empresa. Mas a nostalgia durou pouco.
Segunda-feira chegou, e com ela as notícias. O Henrique me ligou. Ricardo, começou. O quê? O sangramento. 3 clientes entraram em contato. Disseram que vão esperar para fechar negócio com você. Que contrato de não concorrência? Exato. Você não assinou nada. Eles foram idiotas. Sorri. Mais um erro deles. E tem mais. 2 fornecedores me procuraram, preocupados com a saúde financeira da empresa. E você disse que não posso comentar especulações, mas o simples fato de eu não negar já plantou a dúvida. Bom, deixa a dúvida crescer. Ao longo das primeiras semanas, comecei a receber ligações. Funcionários querendo saber se eu ia abrir algo. Clientes querendo consultorias. Para todos eu dizia, tô avaliando opções. Mas por dentro, eu estava mapeando. Cada ligação era informação. E o Henrique tinha gente infiltrada. Fornecedores que falavam. Clientes que reclamavam. E todo dia ele me ligava com updates. A empresa do Pedro cancelou. A Silvia tá pressionando e ameaçando sair. O Marcelo brigou com um cliente na ligação. As campanhas da Juliana estão gerando reclamação. Cada notícia era música para os meus ouvidos. Final de março, um mês depois da saída, recebi mensagem do Alberto, cliente de 23 anos que o Marcelo tinha expulsado. Ricardo, você tá livre para um café? A gente se encontrou. Ricardo, vou direto ao ponto. Preciso de alguém para gerenciar uns projetos. Você topa? Como consultor. Como consultor. Com possibilidade de virar sociedade no futuro. Alberto, eu tô numa situação complicada. Eu sei. Você não pode concorrer diretamente ainda. Mas o que eu proponho não concorre. Outras áreas. Legal. Limpo. Pensei. Era renda enquanto esperava. Topo. Mas com uma condição. Se em 6 meses eu tiver proposta melhor, você me libera sem ressentimento. Ele sorriu. Você vai voltar para sua empresa, né? Talvez. Ricardo, eu te conheço há 23 anos. Eu sei que você vai voltar. E quando voltar, eu volto com você. Fechamos. E foi bom. Trabalho me fazia bem. Abril chegou com mais notícias ruins para a empresa. Perderam mais 2 clientes médios. O Henrique estruturava as holdings. Tinha montado 3 empresas diferentes, em países diferentes, com donos de fachada. Legal, mas impossível de rastrear até mim. Quanto você está disposto a investir? Ele perguntou. Tudo que eu tenho. Ricardo. Tudo. Propriedades, investimentos, dinheiro guardado. Quero disponível. E se der errado? Não vai dar. Maio foi o mês que as coisas ficaram feias. O Rodrigo me ligou. Ricardo, você precisa saber. O time de operações está desmoronando. Saíram mais 4 pessoas. E os que ficaram tão sobrecarregados. Como você sabe? Porque meus ex-colegas me ligam chorando. E não é só isso. A qualidade caiu. Clientes estão reclamando. E o Marcelo fica culpando o time. Era inevitável. Tem algo que eu possa fazer? Tem. Fica disponível. Porque quando eu voltar, vou precisar de você. Junho chegou com o Felipe finalmente percebendo a merda. Me ligou. Ricardo, é o Felipe. Oi. Eu queria conversar. Pessoalmente. Sobre o quê? Sobre a empresa. Sobre o que está acontecendo. Felipe, eu não trabalho mais aí. Eu sei. Mas porra, Ricardo, eu preciso de conselho. Como amigo. Amigo. Engraçado como virou meu amigo agora. Tá bom. Amanhã. Num lugar neutro. A gente se encontrou numa lanchonete. O Felipe chegou de carro popular. Costumava andar no SUV importado.
Tive que vender para cobrir buracos na empresa. Sentamos. Ele pediu só café. Eu pedi sanduíche. Ricardo, eu estraguei tudo. Sim. Ele piscou. Você não vai me consolar. Você quer consolo ou honestidade? Honestidade. Então sim. Você estragou. Você deixou incompetentes assumirem uma empresa que levou 30 anos para construir e destruíram em 3 meses. Não foram 3. Felipe, eu sei exatamente o que está acontecendo. Vocês perderam quase 30% da base. A qualidade caiu. A equipe desmoronou. As finanças no vermelho. Tudo porque você escolheu acreditar no Marcelo. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Eu sei. Então por que me ligou? Porque eu quero que você volte. Volte como? Como diretor executivo. Com autonomia. Com salário melhor. O que você quiser. E o Marcelo? Eu vou conversar. Não. Responde direito. Ele sai ou fica? Ricardo, é complicado. O pai dele é investidor. Se eu demitir, ele puxa o investimento e a empresa quebra. Então já quebrou. Você tá refém. Não tem salvação. Deve ter algum jeito. Tem. Vende a empresa. Ele arregalou os olhos. Vender? Vender. Para alguém que saiba gerenciar. Que não tenha medo de demitir quem não serve. Que coloque nos trilhos. Mas é a empresa do meu tio. Seu tio confiou em você. E você falhou. Agora tem 2 opções, afundar ou vender antes que vire destroço. Felipe ficou quieto. Quem ia querer comprar? Alguém vai querer. Sempre tem. A questão é o preço. E se eu quisesse vender, você compraria? Quase ri. Eu? Com que dinheiro? Você deve ter guardado. Tenho. Mas não o suficiente pro preço que você gostaria. Mas eu conheço gente. Investidores. Posso apresentar. Mas Felipe, se você vender, perde o controle. Completamente. Os novos donos vão fazer o que acharem melhor. Incluindo demitir o Marcelo. Especialmente. Ele assentiu. Deixa eu pensar. Pensa. Mas não demora. Cada dia, a empresa vale menos. Liguei pro Henrique. Prepara a oferta. Logo ele vai pedir. Tem certeza? Absoluta. Ele tá desesperado. Julho foi o mês que tudo acelerou. O investidor do Marcelo mandou auditores. O relatório foi devastador. Gestão inadequada. Despesas excessivas. Perda de mercado. Projeção de falência em 18 meses. O investidor deu ultimato, medidas drásticas ou ele retirava tudo. E drásticas significava demitir o Marcelo. O Felipe se viu encurralado. Me ligou de novo. A voz era diferente. Era derrota. Ricardo, você disse que conhecia investidores. Conheço. Pode me apresentar? Posso, mas com condição. Eu participo da negociação. Como consultor deles. Não de você. Silêncio. Tá bom. Quando? Semana que vem. Desliguei e socei o ar. Tava feito. A reunião foi marcada numa sala de advocacia. De um lado, Felipe e o advogado. Do outro, Henrique, 2 advogados da holding e eu como consultor. O Felipe não sabia. Nem desconfiava. Henrique começou. Senhor Felipe, obrigado por aceitar. Nós representamos um grupo de investidores interessados em oportunidades no setor. Oportunidades, Felipe repetiu, cansado. Sim. Entendemos que sua empresa está passando por desafios. Nossa proposta é comprar 80%. Você mantém 20%, mas sem poder de veto. Decisões conosco.
Por quanto? Henrique disse o valor. 70% do mercado atual. O advogado protestou. Muito abaixo. É o justo. A empresa perdeu 40% do faturamento. A única razão de valer algo é o nome e a base remanescente, mas deteriora a cada dia. Precisamos de tempo. 48 horas. Depois cai para 65. Foi aí que eu falei. Felipe, posso dar uma palavra? Todos olharam. Felipe assentiu. Essa oferta é justa. Mais que justa. E eu garanto, se você aceitar, a empresa sobrevive. Se não, em menos de um ano não existe mais. Como você pode garantir? Porque eu conheço essa empresa melhor que qualquer um. Trabalhei 30 anos nela. E sei exatamente o que precisa ser feito. Vi a ficha cair no rosto dele. Devagar. Você tá envolvido nessa compra. Estou. Desde quando? Desde que você me demitiu. Silêncio total. Você planejou isso, Felipe disse, em choque. Planejei. Tudo. Desde o começo. Não. Desde que percebi que você ia me demitir. Que ia escolher o Marcelo. Aí sim comecei. Isso é manipulação. Isso é negócio. Eu não manipulei nada. Deixei vocês cavarem o buraco. E fiquei esperando para comprar depois. Você sabia que íamos quebrar. Sabia. Qualquer um com 2 neurônios sabia. Mas vocês tinham tanta certeza de que eram gênios que não perceberam. Felipe olhava como se tivesse me vendo pela primeira vez. Então você orquestrou minha queda. Não. Você orquestrou sua própria queda. Eu tive o bom senso de estar esperando quando você caísse. O advogado tentou intervir. Senhor Felipe, talvez devêssemos reconsiderar. Reconsiderar o quê? Felipe deu risada sem humor. Eles têm razão. E eu não tenho nada. Olhou para mim. 48 horas. O Henrique disse. E se eu aceitar, você volta? Volto. Como CEO. Com autonomia total. E com 20% da empresa. E eu? Você mantém 20%, mas sem decisão. Recebe dividendos, mas não manda. E o Marcelo? Demitido. Primeiro dia. Felipe assentiu. Tinha envelhecido 10 anos na última hora. Não preciso de 48 horas. Eu aceito. E foi assim. Simples. Rápido. Devastador. Os contratos levaram uma semana. E numa sexta de agosto, 5 meses depois de ser demitido, voltei para a empresa. Como dono. A reunião foi marcada para 9 da manhã. Todos os gerentes convocados. Reunião estratégica importante. Ninguém sabia do que se tratava. Cheguei 15 para as 9. O segurança me reconheceu, confuso. Senhor Ricardo. Tenho reunião. Com todo mundo. Subi. Marina, minha ex-secretária, me viu e largou o café. A xícara quebrou. Esse senhor Ricardo. Oi, Marina. Saudade. Entrei na sala. Tava vazia. Arrumei minha pasta. Sentei na cabeceira. Respirei fundo. Os gerentes começaram a chegar. A Juliana gelou. Ricardo. Bom dia. Senta. Já vai começar. Cláudio e Patrícia chegaram apavorados. Marcelo foi o último. Entrou falando ao celular, prepotente. Me viu e parou. O que você tá fazendo aqui? Senta, Marcelo. Eu não sento porra nenhuma. Você não trabalha aqui. Henrique entrou com Felipe. Na verdade, Henrique disse, ele trabalha. Como CEO e acionista majoritário. Silêncio denso. O quê? Marcelo articulou. A empresa foi vendida, Felipe disse, cansado.
Pro grupo do Henrique. E o Ricardo faz parte. Você vendeu? Pra ele. Vendi 80%. E sim. Marcelo olhou de Felipe para mim, incrédulo. Isso não pode ser legal. É perfeitamente legal, Henrique disse. Tá tudo registrado. Me levantei. Agora que todos sabem da mudança, deixa eu ser claro sobre decisões. Olhei pro Marcelo. Você tá demitido. Por justa causa. Má gestão que resultou em perda de milhões. Documentado. Olhei pra Juliana. Você também. Pro Cláudio. Você também. Pra Patrícia. Você também. Os 4 ficaram em choque. Seguranças, acompanhem essas pessoas enquanto recolhem pertences e saem. Você não pode. Marcelo gritou. Posso. E estou fazendo. Meu pai vai acabar com você. Seu pai vai fazer o quê? Processar porque demiti você por incompetência. Boa sorte. Ele tentou avançar, mas seguranças seguraram. Você vai se arrepender. Eu vou destruir você. Você já tentou, Marcelo. Lembra? Do champanhe? Dos 30 anos de atraso. Não funcionou muito bem, né? Ele ficou branco. Finalmente entendeu. Eu tinha ouvido tudo. Levem eles. Os 4 foram escoltados. Marcelo gritando até o fim. Juliana chorando. Cláudio em choque. Patrícia tentando manter dignidade. Quando a porta fechou, olhei para os outros gerentes. Uns 10 pessoas. Para todos, sei que não foi fácil esses meses. Sei que muitos ficaram porque precisavam do emprego. Não vou julgar. Mas agora muda. Quem quer ficar e trabalhar de verdade, comigo, tá convidado. Quem não se sentir confortável, pode sair com rescisão justa. Sem ressentimentos. Vocês têm até segunda para decidir. Um gerente jovem levantou a mão. Senhor Ricardo, posso perguntar? Pode. O senhor vai demitir mais gente. Vou demitir quem não entregar resultado. Quem fizer corpo mole. Mas quem trabalhar de verdade. Esse eu valorizo. Outro levantou. E as pessoas que saíram? Tipo o Rodrigo. Eles podem voltar. Sorri. Já liguei para alguns. Tô trazendo de volta quem quer. Vi sorrisos. Esperança. Pessoal, essa empresa quase morreu. Mas não morreu. E agora vai renascer. Maior. Melhor. Mas vai exigir trabalho. Muito trabalho. De mim, de vocês, de todo mundo. Quem topa? Todos levantaram a mão. Ótimo. Reunião encerrada. Segunda conversamos individualmente. As pessoas saíram. Felipe ficou. Eu mereço isso, ele disse. Merece. Eu vou ficar. Você mantém 20%. Recebe dividendos. Mas não se envolve em decisão nenhuma. Se quiser vender, me avisa primeiro. Eu compro. Ele assentiu. Eu estraguei tudo. Estragou. Mas aprende. Você ainda é jovem. Pode recomeçar. Sem a empresa do tio. A empresa do seu tio acabou quando você escolheu o Marcelo. O que existe agora é minha empresa. Construí uma vez, vou construir de novo. Ele saiu cabisbaixo. E eu fiquei ali, sozinho, olhando pela janela. Tinha feito. Realmente tinha feito. A empresa era minha. Os meses seguintes foram intensos. Cheguei às 7, saía às 10. Fins de semana trabalhando. Mas era diferente. Era meu. Liguei para os clientes que tinham saído. Um por um. Pedro, a empresa mudou de mãos. Voltei como CEO e dono. Quero segunda chance. Você voltou? Como? Contei resumido. Ele riu. Cara, isso é coisa de filme. É vida real. Topa voltar.
Topo. Trouxe Pedro de volta. Depois Silvia. Depois Carlos, Eduardo, Luciana. Dos 15 que saíram, consegui 12 nos primeiros 3 meses. Paralelamente, reconstruí o time. Liguei pro Rodrigo. Quero você de volta. Diretor de operações. Salário 30% maior. Quando? Segunda. Aceito. Liguei para Fernanda. Pro Júlio. Cada um que tinha saído e era bom, trouxe de volta. A maioria voltou. E tinha o Júnior, o estagiário que tinha chorado. Ele tinha conseguido emprego médio. Liguei. Júnior, é o Ricardo. Senhor Ricardo, como vai? Bem. E você? Tô bem. Adaptando. Que tal não se adaptar mais? Vem trabalhar comigo. Como? Voltei para a empresa. Como dono. E quero você no meu time. Como analista júnior, não estagiário. Silêncio. Depois soluço. Júnior. Desculpa. É que eu não acreditei que ia acontecer. Não era para consolar. Você merece. Vem. Vou. Quando? Amanhã. Ele voltou. Nos anos seguintes virou um dos melhores. Também contratei gente nova. Mas com critério. Entrevistei pessoalmente. Não queria currículos bonitos. Queria gente com fome. Com vontade. Com ética. Contratei Roberta, 23 anos, formada em pública, trabalhava desde os 15. Não tinha MBA. Não tinha inglês fluente. Mas tinha humildade e vontade. Roberta, você começa como assistente. Salário não vai ser grande. Mas vou te ensinar tudo. E se você se dedicar, em 2 anos é gerente. Ela me olhou brilhando. Sério. Sério. Mas tem que suar. Eu sei suar, senhor Ricardo. Sempre soube. Ela tá comigo até hoje. Gerente de contas. Uma das melhores. Tive que fazer demissões dolorosas. Gente que tinha se acostumado com corpo mole. Teve Gustavo, gerente que Patrícia contratou. Ganhava bem, não entregava nada. Chamei depois de 1 mês. Gustavo, não tá funcionando. Como assim? Você não entrega. Já conversei 2 vezes, dei prazo. Não mudou. Mas eu tô fazendo o meu melhor. Não tá. E a gente sabe. Hoje é seu último dia. Isso é injusto. Injusto é receber salário de gerente e trabalhar como estagiário. Tá rescindido. Foi difícil, mas necessário. Tinha que mandar a mensagem: aqui se trabalha. No final de 3 meses, a empresa tinha emagrecido. De 300 funcionários para 220. Mas os 220 eram bons. Comprometidos. E os números apareceram. Em outubro, 4 meses depois de assumir, faturamos 17% a mais que o ano anterior. Em novembro, 23%. Dezembro fechamos com prejuízo ainda, mas menor que previsto. Na noite de Réveillon, tava em casa com Ana e Beatriz. Gabriel tinha dormido. Brindamos à meia-noite. Ao ano que passou, Ana disse. E ao que vem, Beatriz completou. Ao recomeço, eu disse. Meu celular tocou. Mensagem do Marcelo. Feliz Ano Novo, Ricardo. Espero que esteja orgulhoso de ter roubado o que não era seu. Li sorri. Apaguei sem responder. Porque ele não entendia. Não foi roubo. Foi justiça. O ano seguinte foi de crescimento. Implementei tudo o que tinha em mente. Processos novos baseados em eficiência real. Treinamento constante. Investimento em quem entregava. Meritocracia de verdade. Os clientes sentiram. Entregas voltaram a ter qualidade. Atendimento voltou a ser personalizado. Confiança foi reconstruída. Em abril, 1 ano depois da demissão, Pedro me ligou. Ricardo, preciso falar.
Fala. Você salvou minha empresa. Como assim? Quando saí da sua empresa velha, fui para a concorrente. 3 meses lá foi inferno. Prometiam e não cumpriam. Eu tava quase quebrando. Quando você voltou e me ligou, pensei talvez seja a última chance. E foi. Com você de volta, consegui estabilizar. Consegui crescer. Então, obrigado. Desliguei com nó na garganta. Não era só sobre mim. Era sobre todos que dependiam de eu fazer certo. Funcionários, clientes, famílias por trás de cada contrato. Em junho, voltamos pro azul. Pela primeira vez desde minha saída, demos lucro. 300 mil. Não foi muito, mas foi lucro. E simbolizava a virada. Chamei todo mundo para a reunião. Pessoal, vocês precisam saber. A gente voltou a dar lucro. Aplausos. Gritos. Alguns choraram. E isso é mérito de vocês. De cada um. Que acreditou. Que trabalhou. Que não desistiu. Então, obrigado. Depois anunciei. E porque a gente cresceu, vocês vão crescer. Bônus de 10% do salário para todo mundo. Gerentes que mais entregaram ganham 15%. O clima foi mágico. Era felicidade genuína. Senso de equipe. Coisa que tinha se perdido na era Marcelo. Marina me abraçou. Obrigada por ter voltado. Obrigado por ter ficado. Eu nunca ia sair. Sabia que o Senhor voltaria. Como sabia? Porque eu trabalho com o Senhor há 15 anos. E conheço. Quando o Senhor quer algo, consegue. Ela tinha razão. O segundo ano foi melhor. Crescemos 40%. Abrimos filial. Contratamos mais 50. Todos escolhidos a dedo. E começamos a aparecer no mercado. Não com marketing caro e vazio, mas com resultados. Clientes satisfeitos recomendavam. Funcionários satisfeitos traziam indicações. Crescimento orgânico. Sustentável. Teve um dia almoçando com Henrique que ele comentou: Ricardo, você superou expectativas. A empresa está valendo o dobro de quando compramos. É o poder de ter gente competente gerenciando. É o poder de ter você gerenciando. Reconhece. Eu reconhecia. Mas não era ego. Era consciência. Eu sabia o que valia. Sempre soube. O problema é que os outros não sabiam. Até eu provar. No terceiro ano, algo inesperado. Felipe me ligou. Ricardo, posso te ver? Claro. Marcamos no mesmo lugar. Lanchonete. Ele chegou diferente. Mais magro. Mais sério. Mais maduro. Ricardo, eu queria propor algo. Quero vender meus 20%. Para você. Por quê? Porque percebi que não faço falta. Recebo dividendos, me sustenta bem. Mas não contribuo. E isso me incomoda. O acordo sempre foi esse. Eu sei. Mas eu quero mais. Não dinheiro. Quero fazer algo que importa. Que seja meu. Que eu construa do zero, sem herança, sem muletas. Você entende? Eu entendia. Perfeitamente. Quanto você quer? Ele disse um valor. Era justo. Aceito. Mas com condição. Vem almoçar comigo uma vez por mês. Não para falar de negócio. Só conversar. Seu tio era meu amigo. Eu gostaria de manter laço com a família. Ele sorriu. Genuíno, sem amargor. Eu adoraria. Fechamos. Comprei os 20%. A empresa ficou 100% minha. Bem, minha e dos outros investidores da holding do Henrique. Mas eu tinha controle total. E Felipe abriu consultoria. Pequena, simples, honesta. E tem se saído bem. A gente almoça uma vez por mês. Viramos, surpreendentemente, amigos de verdade.
porque ele teve humildade de aprender com erros. Quanto ao Marcelo, ouvi que tentou empreender. Quebrou em 6 meses. Voltou a trabalhar com o pai. Tá num cargo de middle management, onde não pode fazer estrago. Perfeito. Juliana conseguiu emprego numa startup. Durou 8 meses antes de ser demitida. Hoje é influenciadora no Instagram. Fala sobre marketing e lifestyle. Tem uns 20 mil seguidores. Feliz dela. Cláudio tá trabalhando num banco. Posição júnior, apesar da idade. Pagando o preço da incompetência. Patrícia mudou de cidade e carreira. Virou professora. Dizem que é boa. Talvez tenha encontrado vocação. E eu? Tô aqui. 61 anos agora, ainda comandando. Ainda acordando cedo. Ainda obcecado por fazer certo. Mas aprendi a balancear. Passo mais tempo com Gabriel. Viajo com Ana. Janto com Beatriz toda semana. A vida não é só trabalho. Embora trabalho seja parte importante. É meu legado. Minha identidade. Semana passada eu tava no escritório, era umas 7 da noite. Todo mundo tinha ido. Eu tava revisando contratos quando Marina entrou. Senhor Ricardo, o senhor ainda tá aqui? Tô. Só terminando umas coisas. O senhor trabalha demais. Diz a pessoa que tá aqui às 7. Ela riu. Tô cheio. Mas posso falar uma coisa. Sempre pode. Eu me lembro daquele dia. Do champanhe. Dos gritos. Das comemorações maldosas. Eu também lembro. E eu lembro de ter pensado, acabou. A empresa vai acabar. Mas o senhor provou que eu estava errada. Não estava errada. A empresa velha acabou. Essa é nova. Mas tem a alma da velha. A alma que o senhor construiu com o seu Maurício. Ela tinha razão. Era nova empresa com alma da antiga. O melhor de antes, eu resgatei. O podre, cortei fora. Marina, você já pensou em ser gerente? Ela arregalou os olhos. Eu? Mas sou assistente executiva. E é excelente nisso. Mas você tem potencial para mais. Pensa nisso. Quando quiser dar o passo, me avisa. Ela saiu radiante. E eu fiquei sozinho de novo. Olhei pela janela. A cidade estava iluminada. Bonita. Cheia de vida. E pensei, valeu a pena. Cada segundo de angústia. Cada momento de incerteza. Cada noite sem dormir planejando a volta. Valeu porque eu não só recuperei a empresa. Eu me recuperei. Recuperei minha dignidade. Minha autoestima. Meu propósito. E provei, para mim mais que para qualquer um, que eu não era descartável. Que eu tinha valor. Que 30 anos de dedicação não eram atraso, eram alicerce. O champanhe que eles beberam naquele dia azedou na boca deles meses depois. E o champanhe que eu bebi no dia que voltei como dono? Esse ainda tá doce. Muito doce. Porque não tem sabor melhor que o da vitória merecida.